Então, feliz semana a todos, sejam bem-vindos ao 8º dia da Semana de Oração de 10 dias pelo Ministério. Já estamos na reta final. Quem esteve acompanhando esses 10 dias, creio que aprendeu muita coisa, né? Que as mensagens foram muito maravilhosas. E o tema de hoje é santificados pela verdade. E a responsabilidade está nas mãos do pastor Isaías Reis, que atualmente é o presidente da ASMAR. Obrigada, pastor. O pastor está sempre aqui com a gente. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Amém. Eu que sou grato a Deus pela oportunidade que os irmãos têm nos concedido de juntos compartilharmos a palavra de Deus. Fico feliz pela iniciativa do Departamento de Intercessão e pela iniciativa de todos em orar por nossos missionários, obreiros, pastores, por nossos missionários voluntários. Todos que estão aqui são missionários, né? Isso é muito importante porque o pastor, a família dele, também passa por dificuldade. Às vezes somos abatidos pelo desânimo, pela tristeza, pela decepção, e precisamos muito do incentivo espiritual, das orações dos irmãos por nós. Por isso sou grato. Apesar da distância, nós estamos unidos no mesmo propósito. O propósito é anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar esta verdade para este tempo. Por isso, continue, irmãos, orando pela família do ministério, orando por essa grande família espalhada em todo o mundo. Nós também temos nossos dilemas e queremos vencer em nome de Jesus. E contamos com as orações de todos desde já. Continue orando para que Deus possa fazer uma obra em nossos corações e que haja uma santificação em nossas vidas para alcançarmos o objetivo, a meta maior, que é de um dia estarmos com Cristo na eternidade, juntamente com muitos irmãos, os 144 mil e uma grande multidão. Possamos fazer a nossa parte na pregação do Evangelho. Eu gostaria de começar o tema sugerido, né, está livro TM, né? Testemunho para Ministro, Santificados pela Verdade. Gostaria de começar lendo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Que o coração de vocês não fiquem angustiado. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, um dos discípulos perguntou. Então, Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Ele fez uma pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, ou me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Queridos irmãos, a verdade. No cristianismo, qual é a essência da verdade? A essência da verdade é Cristo. Pois o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa ter uma vida de santificação? Todos nós que estamos aqui temos o conhecimento de que a nossa vida no cristianismo tem 3 estágios. O primeiro é a justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, quando nós temos esse encontro com Jesus, o nosso Salvador, nós somos justificados, nós pedimos perdão dos nossos pecados, e Ele nos perdoa e nos purifica.
E o outro estágio é a santificação. De fato, o que é a santificação? Santificação é a comunhão que nós temos com Cristo. É andar com Cristo. É ter uma vida com Cristo Jesus. E o último estágio é a glorificação. Quando Jesus se manifestar nas nuvens do céu, se estivermos vivos, seremos transformados. Isto é a glorificação. Viveremos em glória em Cristo Jesus. E aqueles que dormiram após a ressurreição serão glorificados em Cristo Jesus. Portanto, no cristianismo, a verdade, na essência, não é apenas um conceito, uma teoria. A verdade é Cristo. Pois o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estarmos em Cristo é termos uma vida de santificação. Isso significa que, quanto mais intimidade estivermos com Cristo, alcançaremos aí a santificação, uma comunhão íntima, em uma comunhão íntima com Deus. Eu separei aqui o texto de João 8:32, que é muito conhecido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do engano espiritual, liberta do pecado, da culpa e da condenação. A verdade é vivida, não só falada. Nós estamos em um mundo no qual ouvimos muito sobre a verdade, mas precisamos viver essa verdade. A gente precisa viver, praticar. Tem que haver uma prática da verdade. No cristianismo, a verdade não é apenas crença correta. Eu conheço a verdade. Mas vida coerente. Eu tenho que ter uma vida coerente com a verdade que eu conheço. Do contrário, essa verdade não tem nenhum valor. Eu tenho que viver como Cristo vivia. Fazer aquilo que ele fazia. Tratar como ele tratava. A essência da verdade cristã. Vamos resumir aqui de forma simples e profunda. A verdade é Cristo. A verdade é revelada na palavra de Deus. A verdade liberta e transforma. A verdade deve ser vivida. Isto é a essência do cristianismo. No livro TM, página 378, nos chama muito a atenção. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Por favor, ouçam bem. Na página 378, a irmã White, a mensageira de Deus, nos diz: Deus é o autor de toda a verdade. Quando você pega as figuras ali do Velho Testamento, o Cordeiro, tudo do Velho Testamento, os profetas, os livros, os Pentateucos. Quando você pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, de Pedro e outras cartas, o livro do Apocalipse, quando o Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados que ler, bem-aventurados que ouvem as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E bem-aventurados que praticam, porque o tempo está próximo. Quando você observa toda a Bíblia com carinho, aquela leitura com o temor de Deus, você entende que toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. Aponta para Jesus. Por isso, a nossa querida irmã Ellen White está dizendo que Deus é o autor da verdade. E esta verdade está na Bíblia. É por isso que nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia todos os dias. É o nosso alimento espiritual. A gente não pode deixar de ler a Bíblia. Porque a Bíblia nos fala sobre a salvação, nos fala sobre o perdão dos nossos pecados, nos fala como nos santificarmos, nos mostra quem é o autor e o consumador da nossa fé.
nos mostra o caminho que devemos seguir, que é Cristo Jesus. Por isso, a nossa querida irmã está dizendo, Deus é o autor da verdade, e a verdade praticada, posta em prática, prepara o caminho para a verdade mais adiantada. Então, quando eu pratico a verdade que eu conheço, essa verdade prepara um caminho mais adiantado para mim. Por exemplo, se analisarmos nossas vidas aqui tem queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa sala, se analisarmos nossas vidas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, de acordo com a idade que temos, olha o quanto Deus tem feito por nós. Tem nos revelado verdades, mais verdades. Quantas pessoas não conheciam sobre a reforma de saúde, hoje nós conhecemos. Então, Deus está nos preparando. Quanto mais nós aceitamos a palavra de Deus, mais nós descobrimos que ela é maravilhosa, e que ela é luz, e que ela vai brilhando mais e mais. Por exemplo, hoje nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os mandamentos da palavra de Deus. E se nós nos santificarmos, Deus vai nos acrescentar mais verdades, verdades mais adiantadas. Não significa que não conhecemos ainda essas verdades mais adiantadas, mas não estamos preparados para receber essa verdade. Eu posso dar um exemplo para os irmãos. A chuva serôdia. A chuva serôdia está para ser derramada sobre o povo de Deus. Estamos recebendo pequenas gotas dessa chuva. Mas é uma verdade que precisa ainda ser recebida em nossas vidas. Nós precisamos orar constantemente. Senhor, nos batize com a chuva. Porque não recebemos ainda essa verdade. Nós conhecemos essa verdade, porém ela não é praticada ainda em nossas vidas. Nós não temos poder, o grande poder de anunciar o Evangelho, como aconteceu no Pentecostes. Os discípulos saíram, cheios do poder de Deus, ressuscitaram mortos, pregaram o Evangelho com toda ousadia. Pedro e o seu sermão, quase 5.000 almas. Eles curavam os enfermos, ressuscitaram mortos. E nós precisamos dessa verdade. Uma verdade que está adiantada, está lá na frente. Quando os servos delegados por Deus proclamam a nova verdade, o Espírito Santo se move sobre a mente que foi preparada pelo andar na luz, avivando as faculdades, para que discernam a beleza e a majestade da verdade. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, nós praticamos o que já conhecemos. O Espírito Santo agora começa a trabalhar em nossas vidas, nos iluminando, nos dando sabedoria para compreendermos de fato as verdades que ainda podemos receber, as verdades adiantadas. Mas a verdade não será verdade para o que não demonstra pela elevação espiritual do seu caráter um poder superior ao que o mundo pode outorgar, e uma influência que seja condizente pelo seu caráter peculiar e sagrado com a própria verdade. Então, a verdade não tem nenhum valor se eu não praticar. Se a minha vida não é condizente com aquilo que eu conheço. Por exemplo, nós somos reformadores, conhecemos a verdade presente, conhecemos o braço direito da mensagem, da tríplice mensagem angélica, que é a reforma de saúde, mas existem muitos irmãos nervosos, existem pessoas que perdem a serenidade, existem pessoas que não suportam o seu próximo. Então, essa verdade não é condizente com a minha pessoa, condizente com a minha pessoa. Eu preciso melhorar não, eu preciso ser transformado, eu preciso de um coração novo. E só encontramos esse coração em Cristo, esse coração novo. Aquele que for santificado pela verdade, exercerá uma influência salvadora e vital sobre quantos
entre em contato com ele. Esta é a religião da Bíblia. Com a religião da Bíblia, aquele que for santificado pela verdade exercerá influência. Quais são essas influências? Será um homem bondoso, uma mulher bondosa, um jovem bondoso, clemente, uma pessoa exemplar, será paciente, será compreensível, porém firme na fé, dará bom exemplo através do seu comportamento, do seu vestuário, da sua fala, da sua maneira de viver. Isto é religião. E muitas vezes, queridos irmãos, nós confundimos conhecimento com religião. Às vezes se conhece de fato a verdade, mas a verdade que ainda não é praticada. Mas às vezes não temos o comportamento da pessoa de fato que conhece a verdade. Por exemplo, Daniel sempre louvou a Deus. Nos momentos mais difíceis da vida dele, dos seus companheiros ali em Babilônia, ele fazia um culto de ações de graça. Culto de ações de graça. Sempre enalteceu a pessoa do nosso Deus. E como enaltecer a pessoa do nosso Deus? Dando bom exemplo. Dando bom exemplo, vivendo aquilo que nós conhecemos. Sendo paciente, tendo sabedoria, praticando a empatia, nos colocando no lugar das pessoas sofredoras, olhando para as pessoas com olhar de misericórdia. Isto é religião. Isto é influenciar as pessoas com a verdade. Quantas pessoas que são parentes de irmãos da nossa igreja, ela diz assim, olha, quando eu aceitar o evangelho, algumas dizem assim na sua simplicidade, quando eu for ser um crente, eu quero ser um crente desta igreja, do meu parente, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Por quê? Porque essas pessoas foram influenciadas através de uma verdade praticada por esses irmãos de bom senso, esses irmãos que têm olhado para Cristo. Homens salvos apenas pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus não têm o direito de procurar exaltar-se acima de seus semelhantes. A exaltação própria. Olha o que diz o texto. Homens que foram salvos pelo sacrifício expiatório de Cristo não pode, de forma nenhuma, se exaltar acima dos seus irmãos. Isto denota que essa pessoa não está em santificação. Portanto, devemos ter muito cuidado. Sentem-se eles aos pés de Jesus e dele aprendam, não se esforçando por fazer eles mesmos brilhar. Muitas vezes, nós queremos sempre estar em evidência, queremos ser o primeiro, queremos ser o mais importante, a gente quer o primeiro lugar, como aconteceu com discípulos no passado, mas devemos sentar aos pés de Cristo. Devemos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, sendo o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. A nossa querida irmã Ade fala que aquelas mãos que foram pregadas na cruz é desse Criador, o Deus Todo-Poderoso, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso nós devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde. E de forma nenhuma, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus devem se exaltar acima de seus semelhantes. Nos continua dizendo a palavra de Deus, melhor. Se o amor de Jesus Cristo estiver neles, se o amor de Cristo estiver em nós, eles brilharão sem que percebam, difundindo a luz da glória de Cristo por todo o mundo. Quando você pratica a verdade, às vezes você não está nem percebendo que você está influenciando, através da sua humildade, através da sua bondade, através da clemência, ajudando o próximo, se importando com o seu semelhante, desenvolvendo o seu papel na igreja, você está brilhando. Você está influenciando outras pessoas
está pregando o evangelho. E diz a palavra de Deus, e eu, olha quando Jesus fala, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E esse texto é para nós, em especial os missionários e os voluntários. Nos diz assim, se o ministro, se o pastor, se o missionário, se os irmãos que estão aqui nessa sala fizer de Cristo sua esperança, sua confiança, aquele de quem depende, será um com Cristo, um cooperador de Deus, e pelo seu ministério, almas se convertem a Cristo. Gostaria de repetir novamente para os irmãos. Se o ministro, se os servos de Cristo, vamos colocar assim, se os missionários, se as mulheres em Cristo Jesus, fizer de Cristo sua esperança, sua confiança, aquele de quem depende, será um com Cristo, um cooperador de Deus, e pelo seu ministério, almas se convertem a Cristo. Santificados pela verdade. O que é ser santificado pela verdade? É aceitar. É aceitar Cristo todos os dias. É andar com Cristo todos os dias. É aceitar o Evangelho. Aceitar a sua palavra. Isto é, santificados pela verdade. É ser dependente, totalmente dependente de Cristo Jesus. Isto é, ser santificado pela verdade. Queridos, que súplica inspirada estabelece a norma da vida cristã? Que uma súplica inspirada está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Olha essa súplica com carinho. Leia na sua Bíblia. Olha o que diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem é o Deus da paz? Olha, essa é a súplica que estabelece uma norma nas nossas vidas. Qual é a súplica? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Cristo é o Deus da paz. Foi Ele que morreu por nós na cruz. Foi Ele que morreu no nosso lugar. Foi Ele que nos devolveu a paz, restabeleceu a nossa vida, nos trouxe para a luz, das trevas para a luz. Então, é esse Deus que nos santifica em tudo. E o vosso espírito santifica o quê? Em tudo. Em vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a norma que é estabelecida por nós. Estabelecida melhor para nós cristãos. E sejamos santificados em tudo. No espírito, na alma, no corpo. Sejamos íntegros, irrepreensíveis na vida melhor de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação, queridos, ela é necessária. Necessária. A justificação e a santificação, elas andam juntas. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de santificação. E eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos. Não deixem de fazer os cultos. Não deixem de ter a devoção. A pergunta é, somos pessoas devotas de Cristo Jesus? Seguimos essa paz? Seguimos essa santificação? Olhamos para Ele todos os dias, todos os momentos, diariamente, continuamente? Quando nós acordamos, nos ajoelhamos, temos o nosso culto, o nosso momento de devoção com as nossas famílias, com nossos filhos. Falamos o nome dos nossos filhos nas nossas orações, velamos por eles.
acordamos às madrugadas e oramos por aqueles que necessitam de Deus. Então, isto é uma vida de santificação. Que incentivo é oferecido como auxílio para atingir esse estado, né? A gente precisa atingir esse estado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir: Senhor, dá-me vontade. Às vezes nós não temos nem vontade para servir a Deus. Não temos vontade de ler a Bíblia, não temos vontade de orar. Mas você tem que pedir: Senhor, dá-me essa vontade de ler, mesmo debaixo do desânimo, mesmo angustiado, sem coragem. Faça das fraquezas força. Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, e daqui a pouco você vai ter prazer, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando no seu coração e na sua mente. Aí você vai ter prazer de ler a Bíblia Sagrada, prazer de ler o Espírito de profecia. Portanto, é oferecido como auxílio para atingir esse estado de santificação. Esse estado de santificação bíblica. Olha o que é dito aqui. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. A santificação. Pois essa é a vontade de Deus, a santificação. E essa vontade é revelada no nosso comportamento, no nosso dia a dia, como nós nos comportamos diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos problemas, se agimos conforme Cristo agiria, se falamos como Ele falaria, se decidimos qualquer coisa em nome dEle, certo? Então, essa é a vontade de Deus. Seja qual for a vontade de Deus ao nosso respeito, ela pode ser realizada em nossa vida, caso a nossa vontade esteja em harmonia com a dele. Querido, os discípulos, poderia colocar aqui Estevão, o próprio Jesus nos deu um grande exemplo da submissão. Na vida de santificação, existe uma característica que esses homens e o nosso Salvador deixaram como exemplo. Exemplo digno de nota. Seja sempre feita a vontade de Deus em nossas vidas. Isto é santificação, a vontade de Deus em nossas vidas. Nos negócios, na nossa pregação, como lidar com as nossas famílias, que seja estabelecida como regra, que seja feita a vontade de Deus. Então, quando a nossa vida está em harmonia com Deus, com a verdade, com Cristo, tudo pode acontecer. Todas as bênçãos podem ser derramadas. É, portanto, muito animador saber que a nossa santificação se acha incluída na vontade de Deus. E é verdade, é muito animador saber que a nossa santificação está incluída na vontade de Deus. Porque se você está em Cristo Jesus, se você aceita Ele todos os dias, se você tem a certeza do perdão dos seus pecados, com certeza a sua vontade está incluída na vontade de Deus. E gostaria de ler só mais um texto da Bíblia, tá? Para concluir aqui esta parte. Que atitude, queridos irmãos, que atitude a pessoa deve manter para com a verdade no caminho da santificação? Qual é a atitude que nós devemos ter na santificação? Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, última parte. Qual é a atitude do cristão? Daqueles que baseiam as suas vidas na palavra, na verdade. Deus vos escolheu. Então, o que eu tenho que ter em mente, queridos irmãos? Amados irmãos, amada igreja, principalmente vocês que estão aqui nessa sala, que estão intercedendo por alguém, que estão orando por alguém, em especial pela família dos pastores, dos missionários, de todos aqueles que trabalham na obra do Senhor.
Qual é a atitude que eu tenho que ter no dia a dia? Deus me escolheu. E eu pertenço a Ele. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, fé e na verdade. Eu tenho certeza que Deus me escolheu a minha família e nos escolheu para a santificação do Espírito, da fé e na verdade. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando força e sabedoria para termos uma vida de santidade. Esse é meu desejo para com meus queridos irmãos, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.